Olá, aqui é o Pastor Paulo Oni e você está ouvindo mais um episódio do podcast 1CPD, um capítulo por dia, a sua dose diária de leitura na Palavra de Deus para a edificação da sua fé. Como você termina a sua carreira é tão importante como quando você a inicia. Nós estamos no último capítulo de 1 Samuel, nessa leitura de 31 capítulos que nós fizemos sequencialmente, analisando a vida de 3 homens. Samuel, o profeta, e também o último juiz. Saul, o primeiro rei de Israel. E também Davi, que não termina o livro da melhor maneira possível, mas a sequência vai dizer que ele vai se transformar e vai ser o próximo rei de Israel. Saul, uma pessoa diferente, meio que paradoxal na história bíblica. Ele é escolhido para ser o primeiro rei de Israel e tem um bom começo, mas o seu fim é trágico. Diz o capítulo 31, e aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Na tradicional batalha que Israel tem com um dos seus piores adversários, os filisteus, Saul se vê acuado, e não somente acuado, mas completamente derrotado, uma vez que os filisteus perseguiram os filhos do próprio rei Saul. Mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua. Não sabendo o que fazer, Saul, ele recorre à última solução. Ele pede a um dos seus escudeiros: tire a sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Aquilo que atormentava a mente de Saul estava relacionado com a sua posição, com o seu prestígio. Ele já há muito tempo se afastara da vontade do Senhor. E esse afastamento, essa desobediência e essa rebeldia contumaz de Saul o levou para um fim triste e trágico. Diante da humilhação de cair nas mãos dos seus inimigos, Saul resolve a morte. Ele não consegue que o seu escudeiro o mate, então ele mesmo faz o serviço, escolhendo um fim covarde, um fim abrupto. Ele cai sobre a sua própria espada e coloca fim a uma vida que começa em glória, mas termina em desgraça. Essa é a consequência do pecado em nossas vidas. O pecado nos torna longe dos propósitos benditos do Senhor e nos faz olhar apenas para nós mesmos e para a nossa necessidade. Saul teve medo de ser humilhado pelos seus adversários, mas após a sua própria morte, os filisteus humilham Saul, cortando-lhe sua cabeça, pegando as suas armas e expondo no templo de Astarote. Nós podemos ver a consequência da desobediência e rebeldia de Saul, o triste fim do primeiro rei de Israel. Esse primeiro rei de Israel que é símbolo do poder humano e das expectativas humanas de poder. Algo que vai ser muito diferente daquilo que o rei Davi será, como o ideal do governo de Deus que prefigura o próprio Senhor Jesus Cristo. Não é que Davi fosse perfeito, mas Davi é escolhido como rei com um pressuposto diferente daquele que as pessoas usaram para escolher Saul. Saul foi escolhido porque ele era o mais alto, o mais belo. Ele cumpria o estereótipo de um governo humano. Davi não. Davi era o caçula, Davi era o mais fraco. Mas ele encarna a expectativa do governo de Deus, um governo que prefigura Jesus Cristo. O que é o governo ideal? Aquele que atende às expectativas humanas ou que cumpre e experimenta a vontade de Deus? O povo de Deus
que no começo do livro rejeitou a Deus e pediu por um rei como as outras nações, acabou tendo um rei desobediente e ímpio, invejoso, louco, cegado por suas paixões. Por outro lado, no meio da história nós vemos um Deus que não deixa o seu povo sofrer e ir à deriva, mas escolhe para si alguém segundo o seu coração. Alguém que viva de acordo com os propósitos plenos de Deus. O capítulo final de 1 Samuel nos ensina a olharmos de volta para a nossa vida e analisarmos se temos vivido, de fato, de acordo com a vontade de Deus. E nesse sentido, se temos vivido dentro das bênçãos do Senhor ou se temos nos desviado para atender às nossas próprias expectativas, sem ter um compromisso firme com Deus. O fim daqueles que assim o fazem é trágico. Pode começar em glória, mas sempre terminará em desgraça. Contemplar o fim catastrófico de alguém sempre é um exercício doloroso para quem também está assistindo. Para nós que estamos lendo e chegamos ao final de 1 Samuel, nós vemos que o livro termina de uma maneira bem amarga. Diz o versículo 11, quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo que os filisteus tinham feito com Saul, os mais corajosos entre eles foram durante a noite a Bet-sean, baixaram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Bet-sean e os levaram para Jabes, onde os queimaram. Queimar um corpo na antiguidade, dentro do contexto judaico, não era lá uma atitude muito honrosa de ser feita. Depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Assim que termina a história do primeiro rei de Israel. Um rei que viveu de acordo com as suas vontades, ignorou a vontade de Deus e colheu os frutos dessa desobediência. Um contraste muito grande daquilo que nós veremos na vida de Davi, que vai começar a ser narrada, de fato, a partir do 2º livro de Samuel, quando, de uma posição de perseguição, Davi passa a ter destaque e assume o reino, construindo uma via alternativa daquela construída por Saul. A Bíblia também nos ensina a como nos portarmos, a como pensarmos, a como vivermos dentro das nossas relações políticas, econômicas. Saul nos ensina para onde deve caminhar ou para onde não deve caminhar uma política justa que media a relação entre as pessoas. Uma política que não esteja voltada para o bem comum e também que não atenda à vontade de Deus, sempre trará consequências nefastas e sempre o seu final será desastroso. Saul nos ensina como a não vivermos. Saul aponta para a realidade de que Deus, ele deve ser considerado em todas as facetas da nossa vida. E que nós devemos, dia após dia, reprimirmos os nossos instintos pecaminosos e vivemos na graça de Deus. Saul termina mal, porque o coração dele se desviou. Como tem estado o seu coração? Você tem obedecido a Deus e tem sido fiel à sua palavra, ou você tem se utilizado de forma conveniente do relacionamento com Deus, ou você tem vivido de uma forma totalmente negligente à vontade de Deus? O convite é que você volte e viva uma vida que realmente agrada a Deus, usufruindo de suas bênçãos. Terminamos por aqui a leitura de 1 Samuel. Que Deus te abençoe e até a próxima leitura. Você ouviu mais um episódio do podcast 1CPD, um capítulo por dia. Direção executiva, Rodrigo Leitão. Direção de arte e criação, Guilherme Amarino. Produção, roteiro e narração, Paulo Won.
Arte de capa, Adriele Neves. Distribuição, APcom.